É exatamente neste vídeo, Brasil. É aqui que você vai ter a maior aula de trambicagem, picaretagem, pilantragem, vagabundagem, engano espiritual de todos os tempos. E o professor da aula de hoje é um lobo completamente experiente que já está há mais de 40 anos no mercado da fé e já construiu vários e vários impérios, explorando crentes pobres, explorando crentes ricos de todos os municípios do Brasil. Ele é o Silas Malafaia, o pastor, o terceiro pastor mais rico do Brasil, segundo os dados da revista Forbes. Faz o seguinte, por gentileza, ouça e veja apenas um pequeno trecho da barbaridade que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Ouça isso daí. Uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. É exatamente isso. É ele que vai te explicar qual é a maneira melhor de arrancar a última gota de sangue da ovelha. Mas faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te mostro e te conto tudo, em mínimos detalhes, logo após a nossa abertura, Brasil. Entre sombras e silêncios surge Jason Ferrer, ex-pastor, hoje ateu militante, voz implacável do canal Além da Fé e autor do incendiário Porque Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda. Nesta obra em vídeo, Jason não traz histórias para consolar, mas verdades para inquietar. É uma dissecação cirúrgica das engrenagens que movem a indústria da fé: medo, culpa, manipulação. Ateus e cristãos, preparem-se para um estudo psicológico e racional que desafia crenças e expõe esquemas. Um conteúdo imprescindível amplificado pelos canais Rebelião Ateísta, Rebelião Ateísta Lixeira e o canal de cortes do Rebelião. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito, muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e eu me sinto um privilegiado pela sua presença. Muito, muito obrigado pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência e por sua audiência a este canal. Eu quero agradecer aqui a todos os membros do canal, que como sempre eu tenho esse ato de agradecimento, de reconhecimento por essas pessoas que simplesmente têm essa vontade de querer nos ajudar. Muito obrigado por você ser membro do canal. A você que ainda não é membro do nosso canal e tem um desejo, tem uma vontade de querer nos ajudar, por gentileza, sinta-se à vontade e esteja conosco, não para nós sermos ilhas, mas para que nós possamos construir pontes. Pontes essas para que a nossa voz possa chegar em mais lares, mais e mais lugares, tá certo? Bom, hoje eu vou falar sobre este pastor aqui. Um pastor que eu, particularmente, desde a minha meninice, cresci ouvindo o Silas Malafaia falando nas rádios, debates, né, na Rede Melodia, lá no Rio de Janeiro. Por muito tempo, já comprei livros do Silas Malafaia para aprender mais sobre o livro que ele ama. É o livro que o Silas Malafaia ama para ganhar dinheiro e tirar dinheiro das pessoas nos dias de hoje. E uma coisa interessante é que em um dos muitos cursos oferecidos pelo Silas, ou então onde o Silas cobra ingressos para que pastores de todo o Brasil possam participar, para assistir a uma de suas conferências, no caso, aulas. Eles vão assistir aulas de como esses lobos menores e sem muita experiência poderão manobrar, como eles poderão manipular e constranger as ovelhas a dar as ofertas e os dízimos. E esse encontro, Brasil, esse encontro de lobos, uma reunião de lobos ocorreu, esse aqui, por exemplo, na Comerge,
que é o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, onde os lobos mestres, que é esse daqui e muitos outros, onde esses lobos mestres, no caso, os pastores dessas igrejas, reúnem uma vez por mês, na segunda, quarta-feira de cada mês, para dar instruções a outros lobos menores, lobos um pouco sem experiência de como traçar as ovelhas. Se trata tão somente de um curso de lobos mais experientes para outros lobos menores, onde os lobos ensinam a outros lobos como despenar, como despedaçar as ovelhas de tomar a última gota do sangue dela. E dezenas de centenas de lobos se inscrevem para participar desse encontro e saírem de lá com algumas táticas de controle de massa, algumas estratégias de manipulação, de métodos de dominação. E sabe o que é o interessante de tudo isso, Brasil? É que esses pastores de diversos municípios, de diversos estados, vão para essa conferência e dezenas de centenas desses lobos se inscrevem para participar desse encontro e saírem de lá com algumas táticas de controle de massa, saírem de lá com algumas estratégias de manipulação, métodos de dominação, esquemas de comando, habilidades de comunicação e gerenciamento de igrejas e de ovelhas. Você está entendendo? Esse teu pastor, muitas vezes, o pastor da tua igreja, muitas das vezes, já tomou um desses cursos, principalmente se ele é um assembleiano. Você entende? E aí você vê o teu pastor mudando de água para o vinho, é por causa disso daqui, meu amado. Você está entendendo? Então esses lobos, eu vou colocar o vídeo para você. Você vai ouvir tudo. Eu estou dando apenas uma explanação para que você possa ter uma ideia do que nós estamos falando por aqui. Esses lobos aqui, eles voltam para as suas igrejas mais armados, eles voltam mais munidos, mais preparados para estrangular os seus bichos e espremerem até a última gota de sangue de seus animais. Animais esses que dependem deles, que comem na mão deles. E quando eu falo para você a droga da Bíblia, é porque isso daqui, quando é muito bem trabalhado na cabeça de uma ovelha, passa a ser um ópio. Passa a ser uma substância mental, psicológica, de aprisionamento. E a ilusão que isso aqui gera na cabeça da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, quer dizer, é contaminante. Tá entendendo agora? Então nós vamos, a partir de agora, ver este vídeo, mas eu vou pedir a você antes que você tenha a máxima atenção em cada palavra e também tenha discernimento para que você do outro lado possa perceber cada expressão dele, para que você possa entender cada frase, cada uma dessas frases subliminares. Fica por aí para vocês verem. Então, preste atenção. Veja qual é a estratégia que o Silas vai se utilizar para trabalhar com aquelas pessoas que não são otárias, pessoas que têm o seu dinheiro, pessoas que têm as suas reservas emergenciais, pessoas que guardam o seu dinheiro, que trabalham e que sabem que pastor deveria trabalhar, tá certo? Então o que é que esses homens fazem? Ele agora tenta driblar a cabeça dessas pessoas, porque algumas dessas pessoas podem contaminar todo o rebanho. Aquela pessoa que não dá dízimo, ela pode contaminar todo o rebanho. Porque, veja, o cara é bem de vida. Nada acontece contra esse cara. Esse cara prospera e ganha mais dinheiro e aparece na igreja cada vez mais bonito, com o carro trocado, com a mulher cada vez mais linda, com os filhos muito bem educados. E o cara diz, não é possível, ele não dá dízimo, ele não dá nada, por que eu devo dar? Aí o Silas agora está passando
para os demais pastores da plateia, que está escrevendo tudo, escrevendo cada uma dessas táticas, a saber trabalhar com essas pessoas que prosperam, mas não dão dízimo na igreja. Ouve isso daí, veja o que ele diz. Mas isso é um mau exemplo para outros. Porque o outro tá vendo que esse cara tá bem de vida e não é dizimista. Então por que também, se eu ficar bem de vida, vou dar dízimo? Você entendeu mais ou menos? Então, quer dizer, as táticas, elas trabalham para monitorar ricos e pobres, pessoas de posses e pessoas que não têm tanta posse. Mas todos têm que dar dinheiro, tem que arrancar. Como arrancar dessas pessoas? Você não pode, você como um pastor não pode deixar que uma pessoa dessa participe da sua igreja sem dar, porque vai contaminar o pensamento, a mente, o consciente, o inconsciente, o coletivo das pessoas, a ponto de fazer com que os dízimos e as ofertas minem ou diminuam radicalmente por causa desses péssimos exemplos. Aí ele diz: então você tem que responder a isso que está no inconsciente dessa turma. Então, eu digo lá na igreja que sou pastor. Você não pertence ao reino? Nasce rico, continua rico, morre rico. Mas tem um inferno te esperando. Ah, você pertence ao reino? Se você não dá, se você é rico e não dá, tudo bem. Ele está falando, não tem problema não. Não há problema de você não dar dinheiro. Só que é o seguinte, olha o que ele está ensinando. Tem um inferno ali te esperando. Então você pode guardar o teu dinheiro, guardar o teu tesouro, não dá nada para a igreja, não tem problema. Mas tem um inferno ali te esperando. Continua rico, morre rico, mas tem um inferno te esperando. Você entendeu, pastor? É exatamente isso daí. Você deve falar de inferno para as pessoas que têm muito dinheiro, que têm boas condições, boas casas, que participam da tua igreja. O inferno está bem ali te esperando. Ah, você pertence ao reino? É? Então você está debaixo da lei desse reino. Então você não vai escapar, ou você ou sua geração. Isso quer dizer que se você não dá, mas nada aconteceu com você. Você disse, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar oferta nenhuma. Não tem problema não. Os teus filhos vão pagar. Os teus netos vão pagar, os teus bisnetos vão pagar. Quer dizer que Deus vai vir e vai punir, seja lá quem for, por causa de dízimos e por causa de ofertas. Isso daí, na verdade, gera o que na cabeça das pessoas? Medo. E o medo gera controle. Então, diga para as ovelhas da sua igreja. Então, aí ele começa. Aí agora vem um truque. Então, diga para a ovelha. Não são pessoas, são ovelhas. Eu vou voltar isso aqui, que é importante que você entenda. Olha o que ele diz. Não vai escapar, ou você ou sua geração. Então, diga para as ovelhas da sua igreja. Se você pertence ao reino, você está sujeito às leis do reino, aos princípios do reino, aos fundamentos do reino. E se você quebrar e desobedecer, em algum tempo vai vir a conta. Você entendeu mais ou menos? Medo. Trabalhe, os pastores estão ali, entenda que ali tem uma plateia na frente dele. Uma plateia de pastores, de lobos também, que querem montar suas igrejas. Outros já montaram, mas não sabem gerenciar, não sabem ganhar dinheiro, porque não tem molejo. Não tem envergadura, musculatura. Muitos não têm nem coragem de pegar a ovelha por aqui e arrancar a pele dela, porque não tem experiência que esses lobos mais covardes, eles têm. Então eles vão para esses cursos aqui, tá entendendo agora? E aqui é onde eles aprendem todas essas coisas. Do reino, e se você quebrar e desobedecer, em algum tempo vai vir a conta. Então, esses pastores devem falar para as suas ovelhas que se vocês não trazem os dízimos e as ofertas aqui na igreja, vocês vão acertar conta com Deus. Você está entendendo que isso daí é gerar medo na cabeça das pessoas? Isso aqui é uma coisa importante para a gente falar e ensinar. Isso é uma coisa importante, gerar medo. É uma coisa importante para a gente falar para essas ovelhas, para esses bichos, porque são bichos.
São ovelhas, come aqui na nossa mão. Eles dependem da gente. A gente tem um livro mágico. A gente tem um livro controlador. Você tem que falar pelo livro. Fale pelo livro. Só você tocar no livro que eles já te obedecem, porque eles, essas ovelhas miseráveis, desgraçadas e sem senso crítico, que não tem nenhum senso do ridículo, elas aprenderam desde pequenininho, doutrinadíssimas, que isso daqui é a palavra de Deus revelada, e se elas não obedecerem, elas vão receber uma punição poderosa da parte de Deus e ainda vão para o inferno. Aí é o momento certo de ganhar dinheiro, meu queridão. Você entende? Porque senão o camarada acha o seguinte: eu nunca dei dízimo e sou bem de vida, porque eu vou dar agora. Outra coisa que eu tenho aprendido, queridos pastores, com muito respeito: na igreja que eu sou pastor, ninguém sobe no púlpito para falar de oferta sem dar uma oferta. Você entende? Então quer dizer, qualquer pessoa que entra para falar de oferta, ele tem que chegar na frente de todas as pessoas e dar também oferta. Olha, preste bem atenção. Eu vou pedir a você, do outro lado, por gentileza, não pula esse vídeo. Vou pedir encarecidamente, fica comigo, porque o pior ainda está por vir. Não se importa com o tempo, não. Tá? Eu quero dar o melhor para você aqui agora. Eu poderia picotar esse vídeo em 5 minutos e ir postando no YouTube, certo? Para ter visualizações de 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 5 minutos acolá, 5 minutos aqui, ia dar um montante. Mas não, eu quero colocar tudo no vídeo só, para que você possa entender o que eu estou falando para você. Presta bem atenção. Você não tem fé para dar uma oferta, ou por displicência, ou por qualquer outra coisa? Como é que você quer que teu povo dê oferta? O pastor tem que dar oferta. O pastor tem que pegar dinheiro da sua própria carteira, abrir o bolso, colocar a mão no bolso, pegar uma notinha de 100, de 200 e mostrar para as pessoas que ele está dando o dízimo. Toma aqui, ó, pega na pontinha do dinheiro aqui, tá? Pega na pontinha do dinheiro e dá. Joga para que a ovelha, a burra, possa olhar e dizer: eita, se o pastor está dando, eu vou dar também. Essa ideia que o Silas quer passar para os pastores. A coisa mais absurda, mais hipócrita é um pastor subir num púlpito e falar de oferta e não meter a mão no bolso para dar oferta. A igreja que eu sou pastor, nenhum pastor dá dízimo em tesouraria. Eu e todos nós damos dízimos no gasofilácio para todo mundo ver. Pastor... Você entendeu ou não? É isso daí. Ele tem que pegar, ele tem que manejar tudo. O cameraman, ele já fala para o cameraman, ó, quando eu tiver no momento da oferta, eu quero que você me pegue saindo de lá do púlpito, e você me pega indo para o gasofilácio. Gasofilácio, para quem não sabe, aquele baú onde tem lá os locais onde você coloca os donativos, o dinheiro, tudo lá, gasofilácio. Então, ele avisa: veja como esse cara é ninja. Veja como esse cara é trambiqueiro da fé. Ele sabe o que está fazendo. Aí ele diz pro cameraman, fala: ó, quando eu estiver saindo de lá, você me pega. E pega a minha mão, que eu vou colocar a mão no bolso e vou pegar o dinheiro e vou colocar para que os meus gados, para que os meus bois, para que os meus porcos, para que as minhas ovelhas possam ver e elas possam se sentir lideradas por mim a fazer a mesma coisa. Escuta isso daí. Dízimo na tesouraria, o povo não está vendo você dar dízimo. Como é que você na tesouraria? Toda dízimo na... Nós damos dízimos no gasofilácio para todo mundo ver. Pastor, dá dízimo na tesouraria, o povo não está vendo você dar dízimo. Como é que você quer que seu povo seja dizimista? Não dá. Eu transmito a Santa Ceia da nossa igreja para todas as igrejas no Brasil e no exterior, ao mesmo tempo, por transmissão. E na hora do dízimo, um cameraman me pega, eu saindo do púlpito, descendo e botando o meu dízimo no gasofilácio. Toda a igreja no Brasil e no exterior me vê dar dízimo. Eu sou modelo, eu sou referência. Que negócio é esse?
E também eu tenho uma regra na igreja que eu sou pastor. Pastor que não dá dízimo, eu arranco da igreja. Você entende quem é que arranca o outro da igreja? Não é o Espírito Santo não, meu irmão. Não é Jesus que chega lá e diz assim: ô Silas, tira essa pessoa. Não. Não é Deus. Não é o anjo. Não é Gabriel, não é Rafael, não é Muriel, não é Merdel, não é ninguém. É Ele. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da porra toda. Ele é o empresário. Ele tem mais e mais de tantas igrejas espalhadas. A igreja é dele. É do filho dele. É da esposa dele. Ele não vai passar essa igreja para o Zé da Pipoca. A igreja não pertence a Cristo. Cristo que se lasque. Deus que se exploda. O Espírito Santo que se arrebente. A igreja é minha, é um patrimônio meu. Eu construí essa merda e coloquei cheio de gado lá dentro, necessitados e carentes. Eu enchi aquilo lá de gado, carente e necessitado. Eu fiz aquilo um clube social. E tudo que eu faço é contar história para esse gado todo. Conto uma historinha para eles, eles acreditam e me dão dinheiro. É só isso. Isso é o reino de Deus. Isso é minha igreja, meu patrimônio, eu ganho dinheiro e vivo disso daqui. Acabou. Porque se não tem fé para dizimar, não tem moral para ser pastor. O que está acontecendo, amado irmão? Está com algum problema financeiro? O pastor dele, ele falando com o pastor agora. Qual o problema, meu amado irmão? Tá sem dinheiro? Tá desempregado? Desempregado você não tá. Porque eu tô pagando o seu salário, você trabalha para mim. Eu exijo de você que você pegue a meta, que você faça o que eu mando. Isso daqui é um ato, eu não vou falar que é um ato de estelionato espiritual, porque senão esse pessoal vai querer me processar. Mas é um ato de vagabundagem. É um ato de pilantragem. Isso é vagabundagem completa, isso é picaretagem completa. Tu tá entendendo o que eu tô falando pra tu? É isso daqui, cara, que acontece em todas as igrejas. Média, pequena, média e grande. Pequenas empresas, pequenas igrejas, grandes negócios. Começa por aqui. Esses pastores que estão ouvindo esse lobo falar, são esses pastores que querem aumentar a renda da sua igreja. No sentido de que tá desempregado, eu sei que não, porque eu tô pagando salário. E qual é a desculpa? Que no sistema não aparece você como dizimista. Eu não fico olhando o dízimo de ovelhas. Eu não controlo o dízimo de ovelhas. Eu não quero ser contaminado por quem ganha bem ou quem ganha menos. Não é da minha alçada, mas de pastor, eu não dou moleza. Você sabe uma coisa que eu aprendi desde que eu sou pastor na minha igreja? Que eu declaro isso desde o primeiro dia. Eu tenho pastores meus que estão aqui. Eu digo assim na igreja: Deus vai levantar aqui milionários, Deus vai levantar aqui bilionários que vão servir a Deus com as suas riquezas. Eu declaro isso várias vezes. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu ainda não tenho um bilionário, mas eu te garanto que na hora que eu tiver um membro da minha igreja bilionário, ele vai lembrar da minha palavra profética. Agora, não acontece da noite para o dia, meu amado e queridíssimo irmão. Ele está falando que para você estruturar uma igreja e para você falar de Bíblia para essas pessoas e ensiná-las a doar, a dar o que elas têm para servir o reino de Deus, não é da noite para o dia, não é mágica. Quando ele fala mágica, não é espiritual, não é sobrenatural. Não é Deus que vai fazer isso por você, é você que tem que ser esperto o suficiente. Você tem que ser lobo, você tem que colocar a cara, sabe aonde? Na carne da ovelha e comer. Você tem que ter essa coragem. Aí ele fala e ensina como é que faz isso. Não é fórmula mágica. Você começa a pregar sobre dízimo e oferta, talvez, daqui a 3, 4, 5 anos você vai ter resultado sólido. A igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha. Olha a cara que ele faz. A igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha. Aí ele fica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que lá só tem gente lascada. Só tem gente
E você entendeu. Só tem gente pobre. Olha a cara que ele faz. Veja a cara. 5 anos você vai ter resultado sólido. A igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro. Tá lá. Tá no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas eu ganho dinheiro, eu sei ganhar dinheiro com esses pobres de subúrbio. Esses pobres de subúrbio que querem o reino de Deus, que querem ir para o céu, que querem chegar e dar um abraço apertado em Jesus, que querem conhecer Abraão, Isaac e Jacó, querem conhecer Moisés, querem morrer e ir para o céu. Então eu vou lucrar em cima deles. Eu vou comer a carne deles. Eu vou chupar o sangue deles de canudinho. Já que eles estão querendo Deus prosperidade, então eles têm que aprender a dar. Para depois ele ter esse suposto reino, que não tem merda nenhuma. Eu não comecei. Quem conhece o Parque Proletário da Penha? Eu tenho 40 igrejas lá. Eu tenho 40 igrejas lá no Parque Proletário da Penha, onde só tem pobre, gente de Celta, Corsa, Gol, só gente lascada. Mas eu tenho igreja lá, 40, num lugar mais pobre, mais lascado, mais fudidinho. Mas é lá que ele tem a igreja dele. O que você tem que fazer é ensinar esse povo com a palavra. Você tem que fazer é ensinar esse povo. Não são indivíduos, não são pessoas com nome, com RG ou CPF. Mas você tem que ensinar esse povo. É esse povo, é esse número, a esse gado. Não com bravata emocional. E não deixar a gente chegar na sua igreja e começar a ditar normas sobre a oferta baseada em emoção, porque vai combinar com você que vai levar 30%, que vai levar 40%, que vai levar 50%. Ele toma do teu povo, mexe com o emocional do teu povo, grande parte se arrepende da oferta que deu, e depois você fica um mês sem receber oferta boa. Isso quer dizer que aqueles pastores... São muitos pastores que fazem isso. Eles entram na igreja, eles dizem que vão levantar uma oferta, eles vão te dar, eles vão dar para aquele pastor, dono da igreja lá, tantos por cento, mais um outro por cento. Por exemplo, eu vou te dar 30%. 70% aqui vai ser meu. O que eu conseguir arrancar, aqui vai ser meu. Então muitos pastores fazem isso. Convidam o pastor, aí você olha, ó, hoje vai ter o pastor do Rio de Janeiro, de São Paulo, de tal lugar, assim, assim, assim. E esse pastor já contratou com esse pastor já para fechar a igreja. O dia de domingo, o dia de quinta, de sexta, culto da libertação, seja lá o que for. Aí esses pastores, eles arrancam das ovelhas relógio, pulseira, brinco, sapato, cueca. O que eles puderem arrancar, aí vai ser deles. E o Silas está ensinando para não deixar esses pastores entrarem nas igrejas para dar uma porcentagem aos donos da igreja para conversar com o gado deles. Porque passou um esperto, um cara que sabe falar de dízimo, de oferta, um cara bem treinado, bem preparado, tem vários. Vários? Que sabe. Vários? Quem? Marco Feliciano. Convida ele para tua igreja. Vai lá que ele dá um rapa na tua igreja. Cartão de crédito. Vamos passar cartão de crédito, cheque, vamos passar Pix, vamos passar o que tiver aqui dentro, tudo dele. Somente uma partezinha ali, dali, uma partezinha vai para o pastor e o restante tudo para ele. Isso acontece muito, viu? Nem levantar a oferta. Então, como você não é minha área, você deixa um cara vir, suga teu povo, leva metade da grana e depois tu fica chupando o dedo igual um otário. Meu irmão, não tem mágica, é a palavra. Não tem mágica, é a palavra, é o livro de conto de fadas. Meu irmão, usa a palavra, conta a história para esse povo. História para o boi dormir, conta para eles. Abre a Bíblia e fala que Jesus morreu, ressuscitou e que vai vir buscar esse povo. Tem que dar glória a Deus. Eles têm que acreditar em você.
conta uma história, mas conta a história muito bem contada, cheia de emoções, envolve o teu povo. O que rompe é a palavra. O que ensina é a palavra. O que produz fé é a palavra. Então pregue a palavra sobre o assunto. Sabe o que eu falo na minha igreja? Eu falo para as duas classes de pessoas. Eu digo assim: duas classes de pessoas, pobres e ricos. Ele fala para os dois. Olha como é que ele faz com esses dois. Não tem problema você ser um milionário, andar no carro de R$1 milhão, morar numa mansão de 20 milhões, ter bens, fazer crescer seu negócio. Eu faço uma pergunta para você responder. Você fazendo perguntas para os cristãos ricos. Capaz de investir no reino da mesma maneira que você investe no que você te interessa, no que interessa a você, no que você gosta ou no teu negócio? Responda essa pergunta. Aí o que acontece? O cristão rico, ele está perguntando para essa pessoa: você faz investimento para o reino? Reino, porque tem que ser o reino. Mas o reino de quem é? De quem é o reino? Coloca nos comentários, de quem é o reino? Que a pessoa tem que investir. Fala para mim quem é esse reino, quem é o rei e de quem é esse reino. Tá certo? Eu quero essa charada cumprida aí nos comentários. Quem é o reino? Quem é o rei? E de quem é esse reino onde esses ricos devem fazer investimentos? Aí ele pergunta para esses caras: você do outro lado, você investiria o mesmo dinheiro que você investe nos teus patrimônios, nas tuas empresas, o mesmo dinheiro, você investiria no reino de Deus? Não, se não, aí o problema. Se a resposta para você for não, o dinheiro é senhor da sua vida. Aí logo você vai para o inferno. Se a resposta for não invisto no reino de Deus, então o dinheiro é o seu Deus. Logo você vai para o inferno, meu irmão. Não tem piedade para você não. Porque você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus aqui é que você deve ter prioridade. Você está entendendo? Aí eu tô falando pro cara da classe alta. Aí o pobre tá lá no banco e diz assim: não é comigo. Bate mais, pastor. Aleluia. Tem gente aí assim. Mas ele mal sabe que eu vou pegar ele. Mas ele mal sabe que eu vou pegar ele também. Eu quero o dinheiro dele também. Eu quero comer ele na unha, no dente também. Quero descascar esse crente pobre, miserável também. Escuta isso aí. Para o que o pobre entende. Falando agora a linguagem que o pobre entende. Não. Você é capaz de comprar um tênis de R$800? Perfeito. Não tem nenhum problema, compre. Você faz um esforço para comprar um tênis de R$800? Eu só te faço uma pergunta para você responder. Você é capaz de fazer um esforço e dar R$800 de oferta na igreja? Eu vim para o nível dele. Fui lá no nível grande e venho para o nível baixo. Que ele vai entender. Ele vai pensar. Ele vai dizer: caramba, eu faço um esforço para comprar um tênis de R$800. Mas nunca fiz um esforço para dar uma oferta de R$800. Você entendeu o que ele diz? É exatamente isso, meu Brasil. É dessa forma que esses caras trabalham. Lobo é lobo. Sai da frente do lobo, senão você vira saudade, meu amor. Ele me dá oferta de milhões, não é milhão, é milhões. Veja que ele tem aqui um patrocinador, ou um dos patrocinadores dele, que não dá oferta de milhão para ele. Dá oferta de milhões para ele. Escuta isso daí. É ruim. Aí, quando ele fala, uma das pessoas diz assim: passa o contato dele. Aqui não dá para você ouvir aí. Milhões, não é milhão, é milhões. Aí ele fala, ó, é ruim. Alguém fala: passa o contato dele. Aí ele fala: é ruim. É ruim. Eu tô falando, eu já recebi desde a época que eu era evangelista. Então, se eu fizer uma conta, eu sou pastor há 14 anos da DEVEC. Esse cara me dá oferta há 25 anos. Ele me dá oferta antes de eu ser pastor da igreja. Se eu fizer uma conta sem corrigir o dinheiro, em 25 anos eu já recebi mais de 30 milhões de reais em ofertas desse cara.
Veja que ele recebe de uma só pessoa. De uma só pessoa, 30 milhões. E quando a Forbes vai lá e fala que ele é o pastor, o terceiro pastor mais rico do Brasil, aí ele vai lá querer processar a revista Forbes. Você está entendendo? Mas ele mesmo está confessando isso. Mas ele está vendo o que eu estou fazendo. Fala para o teu povo o que você está fazendo, mostra. Mostra para o teu povo o que você está fazendo, faz o povo sonhar. O que você quer fazer e faça. Faça teu povo sonhar. Exatamente. Faça o seu povo sonhar, conte mentiras, conte ilusões para ele. Fala que Jesus está prestes para voltar. Ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Todos os processos de tirar oferta, o Silas Malafaia já testou, Brasil. Tudo que você possa imaginar. Desde as engenharias mais fáceis às mais complexas. Tudo isso para arrancar, tirar o dinheiro das pessoas. Lá na frente e ver quanto se levanta. Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Vai não. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar oferta. Primeiro, não De tirar oferta? Não. De tomar o dinheiro das pessoas. envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem dar uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema... Irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Vai passar alguém? Vai passar nas irmãs envelope, por algum acaso? Não, uma palavra, que seja de 5 minutos, você tem que dar uma palavra sobre a oferta. Também não precisa pregar todo. Pode ser até que um dia Deus te dê uma revelação, você fale meia hora sobre a oferta. Mas se isso virar comum, pô, vai dizer, pô, tem que ter paciência de ouvir esse cara toda vez para tirar a oferta, falar 40 minutos. Você vai encher a paciência do crente, ele vai se desligar na sua mente, ele se desliga daquilo que não interessa. Então, dê uma palavra sobre a oferta. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Você tá vendo como é que ele fala? Dá um envelope na mão de cada crente. De cada imbecil. Veja a expressão dele. Olha a expressão dele. É uma expressão de gente do PCC ou do Comando Vermelho. Vamos matar aquele cara, arrancar a cabeça dele. Olha a expressão dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o político, o traficante e o pastor. Dão na mesma. Farinha do mesmo saco e amarra tudo. É a mesma coisa, cara. Olha a expressão. Eu vou voltar um pouco para você ver a expressão dele. Então, dê uma palavra sobre a oferta. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Entendeu?
Bota a oferta ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante aí seu envelope. Ok? Se vai colocar um gasofilácio que é dizimista, na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Mas tem igrejas que dízimo e oferta vai na mão do obreiro. Mas eu faço isso para proteger os obreiros. Eu podia contar várias experiências de gente roubando oferta. Gente que rouba a oferta, gente que rouba o dízimo. E ele sabe desses ladrões, desses ratos dentro da igreja. Se tem rato dentro da igreja, é porque não tem Espírito Santo lá dentro. É porque não tem temor algum a Deus nenhum. É porque ele vê o exemplo do pastor e sabe que o pastor é tão rato, tão ladrão quanto ele. É por isso que ele rouba. Aí ele pergunta para os pastores que estão lá embaixo. Ora, você não sabia que tem ladrão dentro da igreja, que não tem Espírito Santo nenhum para poder controlar tudo e revelar todas as coisas? Em que mundo você está? Você está em que mundo? Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir para o obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e oferta, vou apresentar a oferta, ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Você entendeu agora, Brasil? É exatamente isso. Ele dá oferta porque ele ama o reino dele, ou dá por constrangimento, porque o vizinho aqui do lado está dando. Porque o outro vizinho aqui também está dando. Você entende, meu irmão, o que eu estou falando para você? Cara, não tem Espírito Santo, não tem Jesus, não tem Deus, não tem nada. O que tem são histórias que esse povo, que esses calhordas, eles contam para vocês, para enganar vocês de que tem alguma coisa de espiritual na sua igreja. Abra os teus olhos, meu irmão. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito de todo o meu coração que você do outro lado tenha entendido, cara, tudo que eu disse até esse momento. Por favor, não se faz de lerdo. Não deixa a tua crença falar mais alto que a tua racionalidade, que teu senso crítico. Tenha pelo menos o senso do ridículo. Não seja ridículo, seja cético diante desses caras. O que esses caras têm aqui não é coração, é cofre. Cofre. O que eles puderem fazer para arrancar o pouco ou muito que você tem, eles vão fazer porque isso faz parte da natureza deles. Eles dependem disso para sobreviver. O que eles puderem inventar e se reinventar todos os dias para conseguir o teu dinheiro, para conseguir o teu suado, porque é você que dá o melhor para trabalhar para a tua família. E esses caras vivem de vagabundagem. Você está entendendo o que eu estou falando para você ou não? Olha o que ele disse aqui, ó. Escuta o que ele está dizendo aqui agora, ó. Esse é o sistema mais eficaz. E outra, os obreiros da igreja, na igreja lá, que é uma igreja para ser 1.580 pessoas, eu tenho 240 máquinas. Máquinas? De oferta. 240 máquinas. Os obreiros. No meio do povo. Quer dar oferta? Quer dar oferta? Porque, meu filho, o mundo mudou e vai mudar mais. Vai acabar dinheiro no papel. Então, habitue seu crente no eletrônico. Habitue o seu crente ao cartão, ao débito. Habitue é um hábito. Hábito no seu crente. O crente não é mais em Deus. É crente em você, no seu crente. Escuta isso é malandragem. A malandragem pegando solta, presta atenção. Vai acabar dinheiro no papel. Então, habitue seu crente no eletrônico, ou no Pix, ou na maquininha de cartão de crédito ou débito. Você entendeu, meu irmão?
É justamente isso. Eu não preciso estar te falando nada porque são eles que estão dizendo. Esses supostos homens de Deus, eles não estão aqui para ensinar a esses pastores ou aos demais a ressuscitarem mortos. Eles não estão ensinando isso. A fazer fogo descer do céu, a ensinar a parar o sol e a lua ou a andar sobre as águas, a fazer sinais e maravilhas, a curar todo tipo de doenças, enfermidades e pestes, a usar a autoridade contra os poderes da natureza, a fazer o paralítico andar, o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Mas eles estão aqui com um único objetivo: arrancar dinheiro das pessoas através de métodos de convencimento, de persuasão, de manipulação e do medo do inferno. É isso daí, o constrangimento. Tá certo? Forte abraço para você e muito obrigado por você estar comigo até este momento do vídeo. Fico muito agradecido. Se você chegou até esse momento, é porque o vídeo realmente foi muito interessante para você. Forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que assistimos esse vídeo espetacular do Jason, quero começar com um agradecimento sincero e firme a cada um de vocês que ficou até o final. Vocês sustentam o combustível da razão e do ceticismo nesse país. Meu abraço vai especialmente à comunidade do Rebelião Ateísta Lixeira e do canal de cortes do Rebelião. Gratidão imensa ao Jason Ferrer pela coragem e rigor com que expôs as vísceras da manipulação religiosa. E sim também ao YouTube, por ser ainda um espaço onde vozes críticas podem ser ouvidas. Agora, vamos destrinchar o que vimos. Jason inicia situando o espectador, o alvo é Silas Malafaia, apresentado não como líder espiritual, mas como mestre veterano no mercado da fé. Ao longo do vídeo, Jason descreve um cenário em que Malafaia ensina outros pastores, chamados de lobos, a extrair o máximo possível de ofertas e dízimos usando técnicas psicológicas de persuasão e intimidação. O vídeo se concentra em 3 eixos principais. Malafaia, segundo Jason, ensina que ricos e pobres devem ser igualmente pressionados. Aos ricos que não contribuem, a ameaça explícita é o inferno, estendendo a maldição a filhos e netos. Aos pobres, o argumento é moral e comparativo. Se você pode gastar R$800 num tênis, pode dar R$800 à igreja. Essa aplicação seletiva do medo cria um ambiente onde a obediência financeira é tratada como prova de fé. Jason detalha a orientação de Malafaia para que pastores exibam publicamente suas próprias ofertas, preferencialmente notas altas, diante de câmeras estimulando o rebanho a imitá-los. Ele descreve também o uso de 240 maquininhas de cartão no meio do culto, normalizando transações eletrônicas e criando o hábito no fiel. A instrução é clara: constranger é tão eficaz quanto inspirar. Segundo Jason, Malafaia fala abertamente como dono e gestor de um negócio, expulsando pastores que não dizimam e administrando igrejas como patrimônio pessoal. A linguagem empresarial substitui completamente a linguagem espiritual e o reino de Deus é tratado como uma marca a ser financiada. Durante todo o vídeo, Jason intercala trechos das falas de Malafaia com comentários incisivos, chamando atenção para expressões faciais, pausas estratégicas e escolhas de palavras que revelam a intencionalidade manipuladora. Ele expõe como eventos chamados de encontros de ministros funcionam como cursos avançados de técnicas de arrecadação, não como encontros espirituais. Outro ponto forte é a denúncia da competição predatória entre pastores convidados, que dividem ofertas com os anfitriões, deixando comunidades empobrecidas ainda mais vulneráveis. Jason enfatiza que a espiritualidade é usada apenas como narrativa de fundo. O foco real é monetário. O vídeo fecha com Jason alertando: não há Espírito Santo, Jesus ou milagre naquilo.
Há apenas uma indústria que se reinventa para capturar o dinheiro dos fiéis. A recomendação final é clara: abra os olhos e não seja ridículo, seja cético. O material apresentado por Jason é, além de denúncia, um estudo de casos sobre manipulação de massa, combinando elementos da psicologia social, da retórica e do marketing aplicado a contextos religiosos. Nietzsche já descrevia a religião como uma moral de rebanho sustentada pelo medo e pela promessa de salvação. A tática de Malafaia, conforme exposta por Jason, é precisamente isso: condicionar comportamentos financeiros por meio de ameaças espirituais. Epicuro desmontou a ideia de punição pós-morte, mostrando que o medo do inferno é irracional. Aqui, vemos esse medo ser usado como instrumento de poder. A técnica de exibir a tal oferta do pastor é um exemplo de condicionamento social e de modelagem de comportamento, como propôs Bandura. Ver uma figura de autoridade realizar uma ação, bem, isso aumenta bastante a probabilidade de imitá-la. Além disso, a pressão de grupo, documentada por Solomon Asch, explica por que o constrangimento é tão eficaz. Ninguém quer ser o único a não contribuir quando todos estão levantando envelopes. A lógica de investir no reino para receber bênçãos é um exemplo clássico de reciprocidade ilusória, um viés cognitivo enraizado em nossa evolução, que nos leva quase automaticamente a esperar retorno por ações cooperativas. No contexto tribal, isso aumentava a coesão. Já no contexto religioso, é frequentemente explorado como uma espécie de garantia divina de prosperidade. A manipulação de termos como reino de Deus e princípios do reino cria uma ambiguidade propositada. Reino é, ao mesmo tempo, metáfora espiritual e estrutura organizacional concreta controlada pelo pastor. Esse duplo sentido impede questionamentos, pois qualquer crítica ao reino pode ser tratada como crítica à fé. A ideia de contribuição obrigatória para a salvação é ausente em muitas tradições cristãs históricas e, olha só, inexistente em outras religiões. O uso da contribuição como critério espiritual é uma inovação moderna, alinhada mais ao capitalismo religioso do que à teologia bíblica. O uso de maquininhas de cartão e Pix é a adaptação da igreja à economia digital. É basicamente a aplicação direta de princípios de redução de fricção do marketing. Quanto mais fácil é pagar, mais o público paga. A fala sobre habituar o crente ao pagamento eletrônico é idêntica a estratégias de e-commerce. O vídeo do Jason não é só sobre Malafaia, mas sobre o modus operandi de uma indústria. Ele fornece um mapa detalhado das ferramentas usadas para explorar a fé como recurso financeiro: medo, exemplo público, pressão social, linguagem ambígua e infraestrutura empresarial. O trabalho de Jason Ferrer é vital no cenário atual, onde a fé cega continua sendo explorada em escala industrial. É mais do que denúncia, é educação crítica. Ele entrega aos espectadores não só informações, mas ferramentas cognitivas para resistir à manipulação. Se você valoriza o pensamento livre, compartilhe este vídeo. Comente, inscreva-se nos canais Rebelião Ateísta Lixeira e no canal de Cortes do Rebelião. Ative o sininho e leve essa mensagem adiante. Enquanto houver fé cega, haverá rebelião, e a nossa é pela razão.